batizada com o Espírito Santo. 3 vezes, sai e voltava, sai. Quando foi na 3ª vez, ela caiu nua no chão, urinou o quarto inteiro. Pressão com a família fazia pressão. E se vocês assistirem o vídeo da Anne Gonçalves, vocês vão ver que ela disse que a família dela não queria que ela se casasse com ele. Crente ligado, agora começa a vir à tona toda a verdade sobre Leonardo Salles. É de arrepiar isso que você vai ver agora, onde ele revelou sem querer revelar, coisas cabeludas. Oro para que Deus abençoe e torça, porque nunca foi o problema com a pessoa, foi questão mesmo de quesito de amor, não havia amor. A lei de Deus diz que você tem que amar e tolerar as dificuldades da pessoa. Essa matéria aqui não tem jeito, você vai ter que botar o Satanás para correr mesmo. Sai da frente, Satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, começa a vir à tona coisas ocultas de Leonardo Salles, coisas que foram reveladas no passado mas que passou batido, como por exemplo a técnica que ele usa para revelar para as pessoas, a técnica de leitura quente, isso foi falado em um vídeo anterior aqui no canal. Mas neste vídeo Crente Ligado, foram várias contradições reveladas aqui, dobre a sua atenção para este vídeo. Em seguida o irmão Edson da página Baruch Online faz grandes revelações obscuras sobre o Latino Gospel. Quando eu casei, eu escutava 2, 3 meses que eu já estava casado. Por causa dessa pressão, eu já era do altar evangelista, um pastor chegou pra mim e falou, se tu não casar, tu vai ter que ficar fora do altar, porque estão falando que você tem pecado. Eu falei, pastor, mas eu não tô. Aí ele falou, mas você sabe como é que é, né, evangelista Léo? E aí eu casei, fiquei 6 anos, quase 7 anos com uma pessoa, e a pessoa não era ruim pra mim, mas eu não amava, era uma coisa ruim. E durante muito tempo, ela me ameaçava. Porque ela me amava. No final, ela me amava muito, eu já não amava ela desde o início. E a culpa não foi minha, não foi dela. Foi 2 jovens de 17 para 18 anos que não nasceu com manual, não veio com manual para casamento. A gente só aprende vivendo. Ninguém teve conselho pra gente. Então aí eu me separei. Depois de muito... Chegou um momento que eu não aguentei mais, aí debaixo daquelas ameaças, vou contar na internet, vou destruir, sei o que, Eu casei de novo. Que foi meu 2º casamento, onde eu tô com a Cássia. Fui namorar com ela, a Luna tava dormindo, eu morava num apartamento pequenininho, lá no Bora Bora, quem é do Rio de Janeiro conhece. E aí a gente namorou, acabou de namorar, eu fui tomar meu banho, e ela conversando comigo na porta, nua, conversando comigo, quando eu olhei pra ela, Santos, pela luz que me ilumina, diante de Deus, com toda a verdade que é em mim, eu olhei pra ela, igual eu tô te vendo, o rosto dela mudou, eu vi uma velha de cabelo branco, com o rosto todo enrugado, com os dentes todo amarelo, apodrecido, com os olhos todo virado, na minha frente, não era mais minha esposa. Quando eu vi aquilo, eu levei um susto que eu não estava esperando, era 4 horas da manhã, eu tenho esse dia anotado. E aí eu falei assim, ó, sai que eu já te vi, saiu da minha boca sozinho, o demônio se manifestou ali dentro. E aí não era a voz dela, eu vou destruir a sua família. E aí não era a voz dela, começou uma guerra de madrugada ali, eu não sabia, minha filha acordou, ficou em pé no berço, eu não sabia se eu pegava minha filha e corria, eu não sabia se eu pedia ajuda, eu não sabia. E olha que eu sou acostumado a expulsar demônio desde 14 anos que eu trabalho com libertação, mas me deu medo ali. Ali me deu medo. Dentro do apartamento, 4 horas da manhã. E o que acontece? Então, depois daquela libertação ali, muita coisa mudou na minha casa. Depois daria minha esposa se batizou nas águas, foi batizada com o Espírito Santo. 3 vezes, sai e voltava, sai. Quando foi na 3ª vez, ela caiu nua no chão, urinou o quarto inteiro. Você imagina, minha filha chorando, que loucura. Quando ela levantou chorando, ela estava com vergonha dela mesmo, ela ficava assim, ó. Por quê? Por que Deus permitiu? Aí veio aquelas perguntas. Por que Deus permitiu? Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo a ninguém. Você tem que ver ela contando. É de arrepiar. É de arrepiar. Foi a madrugada que eu senti mais medo da minha vida. E depois pra mim dormir do lado dela? Porque eu ficava imaginando, eu vou dormir aqui, vou acordar aqui, ela vai estar com o olho aberto pra mim aqui, eu vou... Mas o pastor, ele pode separar e casar de novo? Eu não sabia disso. Não, biblicamente, não pode ter divórcio. Só que aí que tá. Lembra de novo dos 17 por 18 anos? Lembra que eu casei muito novo por causa de uma imposição religiosa e não me deu o direito de acertar e de errar? Então, eis a questão. Existe tipo de abertura de divórcio. Caso de ser repudiado, a Bíblia diz que a pessoa pode se separar, repudiado, no caso de apanhar do marido. Em caso de traição, pode haver separação. E a Bíblia vai dizer assim, ó. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, que dirá do justo. Então, por exemplo, eu acho que ninguém é obrigado
a se condenar a uma infelicidade eterna. Uma vida, você só tem essa vida aqui, depois você vai, é a vida eterna, é a eternidade, céu, inferno, a decisão vai ser a busca da pessoa, né? A decisão que ela escolher, o caminho que ela escolher. Mas nessa vida aqui, você só vai ter essa aqui, terrena, casamento e tudo. Então você vai se condicionar a uma infelicidade a vida inteira, porque no teu tempo de adolescência, por causa de uma imposição religiosa, porque ninguém te aconselhou, por causa de uma cobrança de um povo, porque eu vou morrer infeliz. Então existem pessoas que estão nesse momento agora infelizes, sofrendo, e pessoas que já tentou de tudo reatar. Porque não foi uma separação de um dia, eu fiquei 7 anos com a minha pessoa. Foi uma tentativa de oração, subir no monte, de subir no altar, de buscar, de pedir a Deus para colocar o sentimento, de pedir a Deus ali uma possível... entrar para fazer o sobrenatural. E não houve. E eu já tava ficando o quê? Depressivo. E a pior coisa, e o culto depende muito também de como você está, porque você vai apresentar o culto ali a Deus, você vai prestar um culto a Deus. Se o pastor sobe ali, triste, depressivo, deprimido, preocupação, cada um só passa o que tem. Isso influencia as pessoas que estão ali para receber. Então não podia falar assim, que Deus ia deixar as pessoas bem se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô ruim. Então eu fui empurrando com a barriga, e só sabe quem vive. E nós separamos. E hoje ela também tá casada, tá nascendo um filho dela também. Oro para que Deus abençoe e torça, porque nunca foi problema com a pessoa, foi questão mesmo de quesito de amor, não havia amor. Sim. Primeiro, o pastor Leonardo Salles diz que ficou 3 meses com a Anne Gonçalves. Para quem não sabe, a Anne Gonçalves é a ex-esposa do pastor Leonardo Salles. E, devido à pressão, ele se casou, apenas com 3 meses com ela se casou. Olha, tem alguma coisa errada aí, viu, pastor? Porque o senhor falou pressão com a família fazia pressão. E se vocês assistirem o vídeo da Anne Gonçalves, vocês vão ver que ela disse que a família dela não queria que ela se casasse com ele. Então, pastor, alguém está mentindo, ou o senhor ou ela. Ela disse que a família dela não queria que ela se casasse. Então, alguma coisa aí não está batendo. Outro fato é que o senhor era evangelista na época. Aí o senhor fala que falta de maturidade, falta de conhecimento. O senhor era um evangelista. E como evangelista aí, o senhor já deveria saber aí a palavra de Deus, já tinha uma idade suficiente para ter um pouco de entendimento bíblico, ok? Então, são esses pontos aí. A Anne não está aqui para se defender, a Anne Gonçalves. Então nós temos que saber os dois lados da história. O senhor disse que ficou 6 anos casado com a Anne. E que a Anne Gonçalves não era ruim. Que ela amava mais do que você, e que você não amava a Anne Gonçalves. Olha só, a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então é mandamento do marido amar a esposa. Ok? É mandamento. E amar, pastor, as pessoas confundem amar com química, né? Porque eu não posso falar esse nome aqui. Com furunfar, né? Furunfar só para vocês entenderem. Amar não é isso, irmão. Amar é respeito. Amar é tratar bem. Amar é você... Quem ama, cuida. Amar é cuidar. Amar não é só relação, ok? Se a partir do momento que o homem cuida da mulher, o homem respeita a mulher, o homem cuida, ele já está amando. Então, não confunda amor com furunfar, ok? Não confunda. Ele diz que ela amava, porém ele não amava a Anne. Né? Já começa errado por aí. E que eles eram jovens, os dois eram jovens, que tinham 16, 17 anos, e que enfim ele se separou da Anne Gonçalves. E que ela começou a ameaçar ele, colocar na internet. Olha só, eu não vi um vídeo da Anne te ameaçando, pastor. Eu não vi um vídeo da Anne te ameaçando. Pelo contrário, ela apenas disse que o senhor decorava, fazia anotações, decorava coisas. O senhor fazia uma espécie de leitura quente para revelar nos cultos. Isso ela falou. Ela falou. Foi o único vídeo que eu vi. Ela falou, foi pro canal No Entanto pro Paulo, que o senhor decorava o que o senhor ia falar, fazia pesquisa, anotava em algum lugar, que eu não me lembro agora, e que o senhor trazia aquilo como supostas revelações. E que o senhor havia traído ela várias vezes.
Foi o que ela disse. Mas eu não vejo ela ameaçando, foi uma única vez que eu vi ela fazendo esse vídeo e esse assunto encerrou. Eu nunca vi ela ameaçando o senhor, pelo contrário. Eu acho que a partir do momento é o direito dela falar o porquê que ela se separou. Inclusive ela deu a sua versão, falava que o senhor disse que não amava ela deu a sua versão. Mas ela disse diversos fatores, né? Aí depois o senhor se separou dela e casou com a Cássia. Inclusive ela fala da Cássia também, viu, pastor Leonardo Salles? Que me parece aí que o senhor disse que o senhor ainda estava com a Anne Gonçalves e disse que a Cássia era bonita, que parecia com a Anitta. Olha como ela é bonita, parece com a Anitta. Aí o pastor Leonardo Gonçalves fala que foi namorar com a esposa dele, atual, a Cássia, e que ele foi tomar banho e ela em pé ali no banheiro manifestou um demônio nela às 4 horas da manhã. Peraí, ele se separa de uma esposa, casa com a outra, que ele falou que ela nem batizada era, a Anne abria culto, a Anne ajudava, louvava, pegou o momento da dificuldade dele, o momento da prova dele, ajudava ele, cavou o poço com ele, ele separa dela, trai ela, segundo o que ela disse, trai ela, aí ele casa com uma mulher que nem era liberta, porque era bonita e parecia canita. Aí é difícil, né, pastor? E a questão é, pastor pode se separar e casar novamente? Gente, biblicamente não. Pergunta do rapaz aí do podcast, né? Saladas Podcast, foi muito sensata. Biblicamente não. Principalmente para alguém que já tem conhecimento, para quem já é de altar. Se você não tem conhecimento, se você não é do altar, se você não tem conhecimento bíblico, se você não é do altar, eu não vou dizer que pode, não pode, mas se você não tem conhecimento, a Bíblia diz que Deus não toma em consideração o período da nossa ignorância, mas a questão é que o pastor já era evangelista. Vocês estão entendendo? É diferente de um mundano que casou, descasou, casou, descasou, né? Biblicamente não, a não ser que haja um adultério. Há casos de adultério, ou a pessoa faleceu, algo nesse sentido. Vieram perguntar para Jesus o que ele achava do adultério. E aí Jesus faz uma pergunta e disse, o que diz na lei? Ele diz que Moisés ordenou da carta de desquite, de divórcio. E Jesus vai dizer assim, tudo bem, Moisés ordenou isso, mas lá no Éden, a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Então, ou seja, Moisés pela lei permitiu, mas na lei de Deus lá no Éden, o que Deus uniu não separe o homem. Então, ou seja, o amor tem que estar acima da lei de Moisés. Se a lei diz que você deve se separar, na lei de Deus diz que você tem que amar e tolerar as dificuldades da pessoa. A não ser que seja coisas muito gravíssimas, né? Claro que se você estiver apanhando, aí não é Deus no negócio. Mas nós estamos falando de 2 cristãos. O pastor Leonardo Salles era casado com a Anne era cristã. Diferentemente de um marido que bate na esposa, aí é diferente. Estou falando de um pastor casado com uma moça crente que limpava a igreja, que ralou junto com ele quando ele não era nada. E que no momento que ele cresceu, simplesmente ele disse, não vou ficar com a Anne, vou ficar com a irmã que é bonita, que parece a Anne, que parece a Anitta. Isso quem disse foi a Anne Gonçalves, tá? Aí ele diz assim, que ele orou para Deus colocar sentimento. Eu quero dizer aqui para as mulheres que Deus não coloca sentimento de amor em ninguém. Isso é manipulação. Deus não vai fazer como o gênio da lâmpada, faça ele me amar, isso não existe. Deus não quer robôs, Deus não quer nem que você adore ele por adorar, por forçado. Imagine Deus colocar um sentimento de amor, a partir de agora, plim, ele vai me amar. Isso não existe, isso é heresia. Ele diz que empurrava o relacionamento dele com a barriga com a Anne, e que a Anne Gonçalves hoje está grávida, na realidade ela já teve o filho. Meus parabéns a Anne, saúde, paz, alegria e muita prosperidade para você. Então o que eu quero dizer é que não, a Bíblia não permite se separar novamente, a não ser que você se casar novamente, a não ser que você não seja cristão, você não tenha conhecimento, período da ingenuidade, que não é o caso do pastor Leonardo Salles. Deus só permite caso haja
traição. E olhe lá, hein? Mesmo que haja traição, o amor está acima da traição. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, na lei de Deus, fala do amor. Na lei de Moisés, fala que pode se separar. E aí, você segue a lei do amor ou a lei de Moisés? Então, gente, comenta, curta e compartilha. É Crente Ligado. O que você pensa a respeito disso? Comente aqui a sua opinião. Olha, as pessoas estão mesmo faturando na internet de forma segura e honesta. Está chegando depoimentos todos os dias dos alunos do Thiago Gomes, que estão se dedicando em aprender a trabalhar na internet. Essa aqui é a aluna, Maia Fernandes. Nesse depoimento ela diz que aplicou os ensinamentos e já faturou $60 com o trabalho. E aí, crente ligado, já pensou em trabalhar em casa com a internet? Até chegar um dia que você não vai mais precisar de depender de patrão para ficar enchendo o saco? Então chame agora mesmo o Thiago Gomes que ele vai te enviar uma super aula grátis e te explicar como tudo isso funciona. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado.